Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui, de vez em quando estamos, né? Graças a Deus. E é muito bom estar com vocês, podermos conversar um pouquinho. E o assunto de hoje, importantíssimo, todos são, não é? Mas vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. Então, é um do dogma maior da doutrina espírita, Deus, Cristo e caridade, e a reencarnação que há pessoas que dizem, eu já ouvi, eu gosto muito da doutrina, mas não aceito a reencarnação. E até hoje, eu pensando, desde que soube sobre isso, eu fiquei encantada, porque é uma forma de nós termos condições de nos recuperarmos. Imaginemos Deus nos criando, simples e ignorante como foi, e nós só tivéssemos uma oportunidade aqui na Terra. O que vocês acham? Daria para todo mundo se tornar melhor? Compreenderíamos a Deus um pouco, a nossa própria vida? É lógico que não, não é? Então, eu entendo sempre que é o maior presente, é o maior bem que Deus nos deu, foi viver várias existências, uma vida e várias existências. Então, fomos criados simples e ignorantes. Vamos ver o nosso raciocínio, que a gente vai entendendo. Criados simples e ignorantes. Não sabíamos de nada, mas Deus colocou em nós a sementinha do amor, a simplicidade, ignorando tudo. E através das leis naturais, nós vamos evoluindo. Como espíritos, não vamos voltar antes do espírito, não. Mas já como espíritos, temos a oportunidade de estarmos num planeta como a Terra. Há pessoas que dizem que é horroroso, que tudo aqui é ruim, que quer um planeta superior, um planeta bom. Eu não sei que olhos é esse de ver. Porque quem vê o mal em todas as situações é o olho que é mal. Porque a Terra não é um lugar ruim. Os homens é que fazem as ruindades. Não é verdade? Temos um mar aqui na nossa frente, um céu maravilhoso, basta nós olharmos. Olha o ar que nos rodeia, que respiramos, as cores, a natureza. Tudo contribui para que nós sejamos felizes. E nós viemos para esse planeta um dia. Pode até ser, eu não tenho esse interesse, dizendo de verdade, de pensar em mundo superior. Eu não tenho, porque eu sei que aqui é bom demais. E nem sei se eu mereço estar aqui e continuar. Então, as pessoas que se julgam, não sei como, que querem viver no mundo superior, a Terra, provas e expiações, nós já passamos pelo primitivismo, já sofremos e fomos crescendo. Viemos para esse planeta de provas e expiações através de quê? Da reencarnação. Então, viemos evoluindo através dessa encarnação. Nós não voltamos, não volta, não retroage, mas podemos parar no nível que nós estamos. Mas o certo é aproveitarmos e evoluirmos, fazermos o melhor. Eu estava conversando agora mesmo, que eu sei que eu estou na reta final. Depois de 80 anos, quem é que vai pensar que não está? Já tem que estar pensando na vida espiritual, sim. Nós temos que pensar. Agora, todos vocês, todos os mais jovens, não há desculpa, todos nós vamos voltar. A nossa pátria verdadeira é a espiritual. Estamos aqui na terra de passagem. O que é a terra? Uma grande e maravilhosa escola, porque é aqui que nós aprendemos. Nós vamos para uma escola normal, começamos no jardim algumas vezes, no maternal ou não, já para o primário, no meu caso foi assim, mas eu sei que existem outros que têm uma escala melhor e outros menores. Mas todos nós temos essa oportunidade. O viver, minha gente, é uma dádiva divina, uma dádiva maravilhosa. Então, se a Terra é uma escola, nós sabemos, nós estamos em aprendizado, todos nós. Qual é a série, qual é o ano, não importa. Cada um no seu nível. Ninguém é igual a ninguém. Então, eu sou igual a fulano. Pai, mãe, filho, ninguém é igual. Então, nós somos diferentes. Por quê? Porque nós temos evolução diferente.
Aí reclamam das religiões, porque uma religião é isso, a outra religião é aquilo, uma é melhor, outra é pior. Todas são caminho. Todas são caminhos de acordo com o nosso entendimento. Os evangélicos entendem daquela forma deles. A minha família é toda evangélica, eu já disse aqui várias vezes, só eu e meus filhos que não, mas anteriormente são todos evangélicos, irmão, pastor e tudo. Brigamos, discutimos? Não. O entendimento deles é aquele, eu aceito que eles pensem daquela forma. Eu tendi mais para o lado católico. Tudo bem, e eu quero que respeite como eu respeito todo mundo. Eu sei que aqui tem muitos evangélicos, tem outros que vão para outras seitas religiosas, mas o caminho não é Deus, o caminho não é a perfeição, e não estamos na escola. A escola não aceita todos, aceita a todos os níveis de inteligência. E nós, eu estou falando no meu caso, e que sei que tem outros que a inteligência não é pequena, outros mais evoluídos, mas estamos todos juntos. Deus não escolheu preto, amarelo, verde, pobre, rico, doente, são... Não importa. Todos estamos aqui nessa escola. E vamos ter que aproveitar, porque senão vamos ficar repetindo de ano. E o que é o repetir de ano são as reencarnações. E nem sempre boas, porque se nós... Quando nós perdemos um ano e vamos repetir, o sacrifício é maior, se torna mais cansativo, mas talvez aprendamos mais, né? Aí vai outro ano, e como vai ser no final, quantas encarnações nós teremos? Bom, até nós chegarmos aqui, garantimos que já tivemos muitas. Agora vai depender de nós. Tem outras mais, outras menos. Então, o que importa é que a Terra é essa escola. Eu também reclamo de governo, reclamo de situação difícil, mas nós temos que passar e aprender com tudo que está acontecendo. Não tem a menor dúvida. Mas também o hospital. E porque é um hospital, somos todos enfermos espiritualmente. Todos nós somos enfermos. Não queremos dizer fisicamente, mas espiritualmente. Ainda não somos sãos. Nós espíritos, não é o meu espírito, eu espírito, ainda estou enferma. Tem muita coisa a reparar. Então a Terra é oportunidade. E nós que temos a oportunidade, a bênção de conhecer a doutrina espírita, não importa que sejam de outra religião e frequentem a missa ou a igreja evangélica. Não importa, mas vem aqui. E aqui já aprendem muita coisa. Então, temos a responsabilidade maior de entendermos o porquê estamos aqui e o porquê continuaremos. E vamos nos tratar como espíritos que somos. Nos tratamos fisicamente com os médicos, medicação. E na casa espírita ou na igreja onde a pessoa estiver, sempre vai receber o melhor. Nós vamos falar mais daqui da casa espírita, porque é aqui que estamos. Então, aqui nós aprendemos, aqui nós somos tratados espiritualmente. Durante uma reunião como essa, o que vocês acham que acontece? Os espíritos já estão aqui há muito tempo e prepararam o ambiente para nós. E nós sabemos que o ambiente espiritual é lindo, perfeito. E nós não temos olhos para ver, mas eles prepararam. Então, todos nós estamos sendo tratados. Esses espíritos nos conhecem. E a partir daqui, nós temos acompanhantes. Vocês podem acreditar. Nas casas de cada um, os espíritos vão visitar, ver como estão. Então, aqueles que buscam aprender e receber, abrem o coração, conseguem muita coisa. Então, nós devemos saber disso. Ainda somos enfermos, precisamos dos dois tratamentos, o material e o espiritual. Todos nós, ninguém escapa, mas também é uma prisão, a Terra. Por quê? Daí não saireis enquanto não pagares o último ceitil, nos informou Jesus. Então, daqui nós não sairemos. Reencarnações sucessivas. Serás jogado aonde haverá choro e ranger de dentes. Não há choro e ranger de dente aqui.
Um sofrimento grande, ainda mais para certas pessoas que realmente passam por muitas dores. Então, vamos compreender. Compreender que Deus é Pai e amor, mas nós temos responsabilidade, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, Deus nos deu essa oportunidade de escolha. Nós escolhemos tudo. Quando podemos, da espiritualidade, em geral, temos uma família programada, de pai, mãe, de filhos que vamos ter, de marido, de esposa, e daí chegamos aqui na Terra. Mas muitas vezes não toleramos aquele que é mais difícil. Não toleramos, reclamamos disso, reclamamos daquilo, e eles reclamam de nós. Mas, gente, a família, seja como for, qual seja, ela é abençoada e devem estar juntos. E acreditar que não estão juntos por acaso, porque precisam aprender e tratar-se. Então, aqui nós vamos ter várias encarnações ainda. Não sairemos enquanto não pagarmos o último ceitil. Então, não é só o pagamento de dívidas atrasadas, que nós atrasamos, deixamos de pagar, fizemos a dívida e deixamos lá, e não pagamos. Isso é, fizemos algum mal, algum semelhante, que fomos contra as leis de Deus, que nós sabemos que ao amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, violamos essa lei, discutimos, brigamos, matamos, roubamos. E o roubar não é só roubar dinheiro, não. Não é só roubar coisas das pessoas, a gente rouba a paz das pessoas. A gente rouba a alegria, a gente rouba a felicidade. Nós roubamos tantas coisas dos outros. Vamos ter atenção para não continuar fazendo isso. E quando alguém estiver fazendo conosco, vamos orar e buscar ajuda. Então, nós somos todos ainda culpados. Mas isso deve nos entristecer? Não. Deve nos alegrar, porque Deus é um Pai de amor e bondade. A dor, as enfermidades, as perdas de entes amados, de pessoas queridas, ou tantas outras coisas, de desemprego, de dificuldades, é um meio de nos ajudar a exercitar a inteligência. Ver se eu não posso, esse caminho está ruim, eu vou buscar outro. Se meu filho ou minha filha não me atende desse jeito, quem sabe, se eu usar essa outra forma, ele vai compreender melhor. E conversarmos, explicarmos as dificuldades uns para os outros, os familiares, tentar um diálogo sincero e conversarmos, falarmos sobre os nossos sentimentos, sem brigas, sem confusões, o nosso entendimento. E eles, devagar, se não responderem, vão ouvirem. E a semente está sendo lançada. Falarmos sobre o que nós acreditamos, o que nós aprendemos aqui nessa casa. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer, que eu nem conhecia, ela vem às reuniões, que as reuniões ajudaram ela muito. Em momentos mais difíceis, ela vinha aqui, ela vai a outras casas espíritas também. E ouvia as palestras e ajudou muito em muitos momentos difíceis. E nós, que estamos aqui toda semana, não estamos recebendo? É lógico que estamos. Não estamos sendo reconhecidos? Sim, estamos. Agora, o tempo é pouco. 80 anos aqui não é muito não, minha gente. E a maioria não chega a 80 anos, não é verdade? O Brasil até que agora está aumentando o nível, né, para a pessoa desencarnar. Mas 80 anos não são todas as pessoas. Então nós temos o dever de aprender a aproveitar o nosso tempo. Nós amanhecemos de mau humor, passamos a manhã de mau humor, reclamamos porque não temos comida, ou reclamamos porque vamos fazer a comida, porque isso ou aquilo, o tempo passa. Chega a tarde, o que é que nós estamos fazendo? Chega a noite, vamos dormir, tão aborrecidos que não lembramos nem de fazer uma oração. Conclusão, os espíritos que não querem o nosso bem estão ali. E juntos vão por aí nos fazer mal. E a gente sonha coisas horríveis, ou não dorme, acorda do mesmo jeito no dia seguinte, porque dormiu mal, porque não teve aquele amparo que precisava. Eu não vou dizer que isso não nos acontece, não. Acontece algumas vezes, mas todos os dias, então, é complicado. Aí o tempo, que tempo eu tenho de agora para diante, meu Deus? Que tempo eu tenho, o que eu preciso fazer? Nós sabemos amar a Deus, amar o nosso próximo. A doutrina espírita tem falando de três: Deus, Cristo e caridade.
Então, e como nós exercemos a caridade, será que é só trazendo alimentos para cá? Será que é só recebendo o alimento, dividindo com a família? Será que é assim? Não. A caridade é a nossa vivência, como nós vivemos, nós praticamos ou não a caridade. A caridade do entendimento, a caridade de ouvir as pessoas, a caridade de não falar palavrão, a caridade de não ficar brigando com as pessoas, de não ter pensamentos ruins contra os outros, julgar. O julgamento é terrível. É preciso que haja escândalos, mas ai daqueles que promovem o escândalo. Então, evitar nós divulgarmos coisas ruins. A gente só vê falar de coisa ruim. Agora, tá bom, porque estão falando de futebol também. Então, esquecemos um pouquinho as coisas ruins. Mas as notícias não eram só ruins, todo mundo comentando e todo mundo comentando. Agora, pelo menos, é uma coisa melhorzinha, né? E o Brasil, a pessoa fica com esperança e fica melhor. Não deixa de ser uma coisa boa. Chico Xavier, antes de desencarnar, ele falou que iria desencarnar no dia que todo o Brasil estivesse feliz. Todo mundo lembra? Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Todo mundo esqueceram até dele. Aí, estava com imagine a energia boa que estava. Todo mundo feliz, todo mundo... Aí o ambiente, a energia era maravilhosa. Ele desencarna, tendo essa energia. Imagine um dia ruim, que todo mundo está triste, todo mundo está pensando coisas ruins. É ruim para todos. Então, todos nós damos e recebemos essas energias. Que nós possamos pensar nisso. O meu dia é importantíssimo, o que eu estou fazendo hoje. Santo Agostinho dizia que todos os dias, ao deitar a nossa cabeça no travesseiro, nós devíamos fazer um exame de consciência. O que eu fiz hoje? Desde a hora que eu acordei até a hora que eu estou colocando minha cabeça no travesseiro. O que eu fiz? Vamos ver, anotar o que nós fizemos. Erramos, sim, tudo bem. Agora também não vamos chorar, ficar chorando o erro. Gente, eu erro, mas eu não fico, aprendi a não ficar chorando, não. Ficar me vitimizando porque eu errei. Não. Amanhã eu vou fazer diferente, amanhã eu vou fazer. E pode os espíritos dizer que vai prejudicar, que vai fazer, eu digo, vai não, porque eu vou fazer diferente. Então, a gente um dia erra, no outro dia nós não erramos, mas não cometemos mais aquele erro. E vamos preparar assim devagarzinho, conquistando algumas virtudes. Não podem ser todas de uma vez, nós temos bons, benevolentes, prestativos, caridosos, tem sempre. Mas vamos escolher uma virtude, essa eu gosto. Então, vou trabalhar por essa. Eu quero fazer isso todos os dias. E vamos fazer. Conta a história, né, que certo homem que ouviu falar que precisava fazer a caridade, sempre é uma pessoa antiga, né? E ele vivia preocupado, tinha uma família grande, não tinha emprego, vivia do necessáriozinho para dar comida aos filhos. Ele mesmo ficava muitas vezes sem comer. E aí o outro do lado era um homem muito rico e dava muito dinheiro, ajudava os outros e tal. E ele pensava, meu Deus, eu não faço a caridade, eu não tenho nem como tirar um tostão do que eu ganho para dar a alguém, fazer a caridade. Ele então resolveu, eu vou fazer o bem, todo bem que eu puder. Então, a cada dia ele fazia as ações boas. Se ele encontrava um galho na rua que pudesse atrapalhar alguém tropeçar, ele tirava. Se ele encontrava uma pedra mais lá adiante, ele tirava. Então, ele passou a anonimamente fazer o bem. Tudo bem que ele podia, ajudava um animal, ajudava uma pessoa. Dinheiro, nunca. Mas o bem, ele viveu para fazer o bem. Os dois desencarnam. Chega na espiritualidade, que vai acontecer. Vamos pesar, ver quem fez o bem, para onde vai e tal. Coloca os sacos na balança. Coloca o do rico, ele diz, esse é meu. Eu fiz o bem, dei muito dinheiro. Tudo bem, você fez o bem, você está aqui. Aí o pobre olhou e disse, Senhor, eu não dei nada porque eu não tinha. Eu sempre fui pobre, mal tinha comida para meus filhos. Aí vai botar aquele saco vazio na balança. Alterou muito mais do que o do rico. Porque aí ele disse, todo mundo espantado, ele disse, o mentor disse para ele, foste pobre, não tinha nada para dar, mas deste tudo melhor de ti mesmo. Deste atenção, carinho, viveu bem.
Então, ele ficou muito melhor. E realmente quem recebeu o galardão foi ele, não foi o rico que deu tudo. Então, não é só dar, temos que dividir as nossas coisas? Temos. Vamos deixar de ser egoísta. Vamos deixar de ser egoísta. Então, se a gente pode dividir um pouquinho, vamos dividir. Vamos tirar 1 quilo de arroz, alguma coisa, roupas, qualquer coisa, e dar uma peça às vezes, ajuda muito aquele que está precisando. Então, se a gente não tem muito para dar, nós vamos procurar dividir sim, já que a gente pode dividir. Se não puder, não tem importância. Vivencie esse bem, vivencie o amor. E essa é a caridade mais importante na nossa vida. Então, nós temos a encarnação essa vida para fazermos o melhor. Não vamos ficar tristes olhando para trás, mas eu já tenho 60 anos e eu não fiz nenhum bem. Comece hoje. Sai daqui agora, diga, eu vou compreender quem está na minha casa, eu vou ter alegria em fazer um jantarzinho, que seja um cafezinho com inhame, ou que se não tem um pão, lá o que seja. Se eu não tenho a sopa, não vou reclamar. E vamos assim, procurando compreender e ajudar a nossa família. Porque o exemplo arrasta, a palavra vai ao vento. Então, tem gente que fala todo dia, mas eu falo com meu filho todo dia, mas eu falo com meu marido todos os dias. Sim, fala. Adiantou muita coisa? Não, mas faça. Não fale, não, faça. E eles vão aprender. Então, as pessoas que estão ao nosso redor vão aprender. E isso é viver o melhor. A compreensão. Se meu filho tem problemas, dá um trabalho danado, é assim mesmo, eu que mereço. Ele não está do meu lado por acaso, não. A reencarnação faz com que nós nos unamos. E na família não só estão espíritos bons, afins. Eu estou com fulano, eu gosto de fulano, que beleza, que reencarna. Aquela afinidade boa. Mas, em geral, não é assim. Vem aqueles que não são afins conosco. Isso é, que não gostam muito da gente. E a mãe recebe, e tem que receber essa pessoa, e esse espírito, e vai ter alguns problemas, vai. Desde a gravidez, a mãe, em geral, já sabe se aquele espírito é um espírito que tem afinidades ou não. Nós sabemos. Mas, então, qual é o limite, que é o nosso assunto de hoje, sobre reencarnação? A gente renasce uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Como é isso? Tem limite? Não tem limite. Mas nós vamos ler a pergunta e ouvir a resposta. Como temos ainda um tempinho, é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 25. A pergunta é a seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? É um castigo para todos nós? Aí a resposta. Eita. Alguma coisa na vista? Obrigada, senhor. Desculpem. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, é necessária a passagem nossa pela Terra. Estamos falando do planeta Terra, né? Há outros planetas. É necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, vamos ver, a obrigação que nós temos nos ajuda a desenvolver a inteligência. Foi como começamos a falar, não foi? Que a gente tem as dificuldades, vai procurar recurso, desenvolve a inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, é a liberdade de proceder. Então Deus é soberanamente justo e bom. Ele não escolhe. Agora mesmo nós falamos branco, amarelo, verde, feio, bonito, o que seja.
Somos todos filhos dele. Então não adianta a gente olhar para um criminoso, para alguém muito mal e dizer, é o mal, está sofrendo porque é o mal. Não. A gente não sabe a nossa categoria de espírito, onde nós estamos. Ele é o irmão nosso. E pensar que Deus o ama igualzinho a mim. Não existe diferença. É igual a mãe, que tem 4 filhos, cada um é de um jeito. Ela faz diferença? Não. Em geral, ela ajuda até mais aquele que mais precisa. Então, aquele que é justo, aquele filho que é justo, bom, ela ama. Mas ela não precisa ter aquela atenção tão grande como para o outro que tem dificuldades, mas ama. Então, ele é tão filho de Deus quanto eu. O sol prova, a natureza prova, o sol está no firmamento. Ele escolhe a quem vai iluminar, a quem vai aquecer. O sol escolhe. Ele está por aí, assim é Deus. Para nós, ele não escolhe, ele dá a mesma coisa para todos. E nós é que escolhemos. Queremos o calor do sol ou queremos sombra? Queremos fugir ou queremos ficar? A escolha é de quem? Nossa. Mas o amor de Deus é o mesmo. Mas ele também não pode impedir que nós façamos coisas erradas, porque a escolha é nossa. Desde que nós adquirimos o livre-arbítrio, fazemos escolhas. A gente reclama do marido, da mulher, de não sei quem, mas a escolha foi de quem? Foi nossa. Então vamos ter cuidados com as nossas escolhas, porque há pessoas que pensam, desculpe, aí um adendo, que pensam, eu vou me casar porque eu vou consertar fulano. Se eu casar e cuidar, vou me consertar. Não conserta nunca. Às vezes estraga mais e fica pior também. Eu não tenho essa paciência de estar ouvindo isso não. Os filhos a gente ainda tenta o máximo que é possível, mas consertar um adulto, fazer, mudar, se ele quiser, ele muda. Mas se não quiser, não adianta. Então não vamos ficar com essa expectativa de mudar os outros. Vamos mudar nós mesmos. De terminar, lutar contra as nossas tendências negativas, que cada um de nós tem. Não adianta dizer que não tem. Tendências existem, a gente pode vencê-las. E é o que nós, espíritas, pelo menos, praticantes, devemos fazer. O mau pensamento chega. Não estamos isentos do mau pensamento. A gente vai alimentar? Não. Ele chegou, a gente expulsa. Como diz o Evangelho. Os que chegam ao mau pensamento, mas nem concebem, eles nem pensam, eles já estão no nível superior. Os que o mau pensamento chega, mas ele quer evitar, ele compreende que aquilo é um mal, ele expulsa. Mas aqueles que veem o mau pensamento e eles se comprazem nele e ficam pensando, estão alimentando. Então aí vão ter as dificuldades também, né? Então Deus nos dá a liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Então, se Deus escolhesse um porque é mais bonito, porque é uma modelo, ou qualquer coisa assim, seria que nem o mundo. E Deus não é assim. Deus não tem preferências. Então, nós podemos ser manetas, torto, feio, velho, bonito, é igualzinho. Podemos contar com a ajuda de Deus, sempre, sempre. Seria injustiça se ele preferisse, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe, quando na infância iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então a encarnação é obrigatória, sim, mas nós podemos, de acordo com o nosso proceder, com a nossa conduta, nós não precisamos mais reencarnar. Tem espíritos que nós sabemos que não vai mais reencarnar na Terra. Já vieram como missão e hoje nos ajudam. Nós sabemos disso, entendeu? Mas se a gente continua com as nossas dificuldades, a Terra continua sendo a escola, nós não passamos, aí nós voltaremos. Até quando? Só Deus sabe, não nós. Mas acreditamos que no final, depois de tanta luta, né, de tantas experiências, nós vamos tomar jeito, porque não é possível tanta oportunidade nós não fazermos da nossa parte.
Os que desempenham com zelo a tarefa que se transpõe, rapidamente, menos penosamente, os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam o fruto dos seus labores. Então, aqueles que compreendem, que lutam, que procuram bem, mais cedo receberão a recompensa e ficarão mais felizes, né? Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. É quando ela se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Poderia a reencarnação ser um castigo? Existe essa pergunta, sim. Quando a pessoa prolonga-se muitas vezes. Agora, rapidinho, nós vamos apenas falar sobre os tipos de reencarnação. Vamos pensar. O tempo passa, não temos mais tanta oportunidade. As famílias não querem ter mais filhos. Eu vejo os que podem dizer, classe média, que pode cuidar, só quero um. Deus me livre, quando tem dois, está muito bom. E fecha a porta. Não é assim? Antigamente as pessoas tinham muitos filhos. Outras dizem, eu não quero nenhum. Cuida de gato e de cachorro. Agora se tornaram crianças. Então, não, meus filhos são 4 patas. A gente vê muito isso. Sem preconceito nenhum. Acho ótimo cuidar dos bichinhos. Eu gosto também. Não cuido porque não posso. Mas prefere, não vou cuidar de nenhuma criança. Mas cuidam, gastam, sofrem por causa dos animais. É bom pensar um pouquinho. Não é verdade? Uns não querem, porque é a vida social, não, eu não tenho como pagar plano de saúde, a escola está muito cara, eu não vou ter mais de 2 filhos, senão como que eu vou fazer? Mas não, pensa no inglês, pensa na natação, pensa em não sei o quê. Realmente, para cuidar de 4 vai ter que dividir, eu sei disso, porque tive 3 pequenos e tudo era dividido. Mas deu ainda para botar mais um, graças a Deus. Graças a Deus, é um dos maiores bens que a gente faz. Então, existem encarnações que são naturais, são cuidadas pela espiritualidade. Se constroem famílias unidas. Há outras que não, que são reencarnações que o espírito quase não participa, porque ele não merece. Então é escolhida uma família onde ele poderia voltar. E há encarnações ainda compulsórias, que o espírito nada merece, ele não sabe de nada. Ele está por aí fazendo coisas erradas, passa muito tempo, então o que acontece? A espiritualidade promove uma encarnação compulsória, obrigatória. Ele não se vê, quando ele se vê, ele já está no corpo. Então isso é um castigo? Porque ele precisa passar por aquele sofrimento. E como se consegue isso? Em relações praticamente ilícitas, né? Acontece, alguém vai com alguém, sai com alguém determinado, tem uma relação sexual, engravida, não sabe por quê. Esses espíritos estão aí. Então, reencarna de uma forma compulsória e assim avulsa. Ninguém sabe, acontece. E isso daí não deixa de ser um castigo. Outros espíritos, mesmo tendo umas condições melhores, que poderiam ter um lar com pai, mãe, ter uma educação razoável, às vezes não têm oportunidade. Aí o que eles fazem? Encarnam numa comunidade mais simples, onde eles nem poderão estudar, começam uma vida difícil, mas depois a espiritualidade vai encaminhando para um outro ambiente, onde ele tenha mais chance de viver, de se preparar para a vida. Não que todos não sejam assistidos, eu repito, todos são, mas existem aqueles que têm um merecimentozinho melhor de viver. Mas todos nós estamos aqui para o nosso bem. É isso que nós temos a entender. Eu não pedi para nascer, pediu sim, implorou muitas vezes e não sabe. Eu já disse isso quando era criança. Eu disse, eu não pedi para nascer, porque tinha madrasta e não me admitia muito não. Se eu não pedi para nascer, depois eu entendi que realmente pedi e tudo o que passou foi muito bom, porque me fez ficar melhor. Com certeza, tudo que passou, maltratos e outras coisas, só me ajudou a ficar melhor. Então, tudo depois,
Mais tarde, a gente vai entender, disse, puxa, vamos pensar sobre aquele tempo da infância, sobre o que aconteceu com a família, tudo que eu estou passando tem uma razão de ser. Ninguém sofre por acaso, ninguém é feliz por acaso, mesmo que seja momentaneamente, porque Jesus disse, a felicidade não é desse mundo. Então nós sabemos que aqui não existe a felicidade completa, mas momentos felizes existem. E todos nós sabemos disso. Isso faz com que a gente respire, com que a gente se sinta melhor. Então, doutrina espírita dá explicações, consola e dá esperança. Todos nós poderemos recomeçar. Todos nós temos o pensamento. Nós podemos refletir, nós podemos sentir e nós podemos fazer escolhas. Vamos respeitar as leis de Deus, que todo mundo sabe o decálogo, o amar a Deus, a respeitar, e a doutrina ensina melhor. O que eu estou fazendo é contra as leis de Deus ou eu estou dentro das leis de Deus? Se for contra as leis de Deus, vou ter cuidado, porque eu vou ter que responder por isso. Então, muito se pedirá também aquele que muito recebeu. E nós, espíritas, ou os que assistem a reuniões e ouvem as exposições e que não fazem um pouquinho assim por melhorar, vão responder. Porque eles ouviram, eles já sabem de alguma coisa. Então, amigos, vamos lutar por nós mesmos. Vamos valorizar esse tempo que nós temos aqui. Nós não sabemos o amanhã. Então, começa o dia de hoje. Vamos valorizar hoje nosso tempo, a energia. Todo o nosso tempo é energia que nós gastamos. Então, nós estamos diminuindo a nossa energia. Que diminuamos para o bem. Que possamos usar esse pouco que nós temos para o bem, tanto do nosso próximo como para o nós próprios, e aproveitar essa encarnação. Porque um dia nós vamos dizer, estivemos no Jefa, ouvimos as exposições, vimos tantas coisas, e por que não aprendemos? E por que não fizemos? E por que não aproveitamos? Só nós podemos responder, então vamos chorar. Que nós possamos no futuro nos alegrarmos, porque ouvimos e demos valor e procuramos aprender. Que Deus nos abençoe e que possamos ter muitas reencarnações mais felizes. Muita paz.